Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui com vocês, eu, Alan Christian, com o Expo Direito Podcast. Estamos aqui na maratona de entrevistas com os maiores nomes do direito do Brasil. Estou aqui com duas grandes potências, né? O professor Joelson Dias, o professor Rodrigo Martiniano. Rodrigo, que é o nosso coordenador do Congresso de Eleitoral, Congresso Notório de Eleitoral da Expo Direito. Joelson, que nos deu a honra de aceitar o nosso convite para palestrar também no Congresso. Estará conosco também na Expo Direito. E a gente vai bater um papo aqui sobre várias questões aí relacionadas especialmente ao direito eleitoral, né? Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Alan. Um privilégio, um prazer estar nesse seu programa com essa sua prestigiada audiência. Obrigado, Alan. Aqui, estar na sua presença sempre é um privilégio, sobretudo aqui nessa parceria forte que a gente tem também com o Joelson. Pois é, o doutor Joelson é uma referência, né, aqui no nosso estado, tanto da advocacia quanto na parte do direito eleitoral. Eu que acompanho o Concede aí com vocês desde a primeira edição. Ele também está sendo palestrante lá desde a primeira edição, né, Rodrigão? Sim, também. Sim. E aí, inclusive, Rodrigo... Tem cadeira cativa lá. Inclusive, eu queria deixar aqui o meu elogio, né, pela grandiosidade da organização que eles fazem lá no Concede, bicho. É muito difícil. Eu, como organizador de eventos, eu sei que é muito difícil reunir o time que eles reúnem, o Rodrigo, a Camille, o Léo também, a Sara, né? E esse evento já se tornou referência no país, né, cara? Trazer um evento, o Congresso Cearense, ser desejado por pessoas do país inteiro é muito legal, né, Rodrigo? Como foi que surgiu o Concede, bicho? Rapaz, o Concede ele surge dentro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Na época eu era vice-presidente da comissão. Depois, na comissão seguinte, foi o Leonardo Vasconcelos, o presidente. Uhum. E a partir dali a gente reuniu um grupo querendo fazer um evento pequeno de eleitoral. Inclusive, no começo ia ser no auditório da biblioteca da Unifor, que é um auditório pequeno. No dia que a gente abriu as inscrições, encerraram as inscrições. Esgotou. E aí, vamos lá, vamos fazer na Assembleia, no auditório grande. E aí tivemos aí o início do Concede, com mais de 600 inscrições presencial, né? E foi um sucesso que a gente, de fato, não imaginou. Agora, realmente, o trabalho é hercúleo para reunir essas feras, né? Incluindo aí o Joelson. Doutor Joelson. Doutor, e o senhor estava aqui falando nos bastidores, né, que sempre trabalhou aí na OAB Nacional, nas comissões, né? Como é lá o métier em Brasília, Joelson? É sempre de muita demanda e muito desafio, né? Nós temos em Brasília os tribunais superiores, sempre muito difícil habilitar um recurso para o conhecimento, para o exame em Brasília. Sempre demandou uma advocacia muito qualificada nos estados, sempre uma advocacia muito qualificada em Brasília também para acompanhar esses recursos. O Supremo Tribunal Federal, com essa demanda que tem dessas ações diretas, de constitucionalidade, enfim, do controle ali abstrato. Enfim, Brasília é sempre um desafio, porque acaba sendo Brasília o local onde, enfim, temos todas as discussões, as audiências, enfim, pelo menos se espera que seja assim, né, com muita participação popular na edição das leis e depois os próprios tribunais definindo a jurisprudência, tentando harmonizar essa jurisprudência. E, claro, o Poder Executivo também, com todas as políticas públicas, as possibilidades de interlocução com as outras unidades federadas, os estados, os municípios. Enfim, não faltam temas interessantes e desafios para quem tem essa sua advocacia ou essa sua atuação profissional mais dedicada a Brasília. E eu quero dizer do Concede, se me permite o acréscimo, tudo isso só é possível por conta da organização, por conta dessa capacidade com C maiúsculo que temos de Rodrigo, de Camille, de todos os demais organizadores do Concede. É tudo feito com muita antecedência e todos eles muito dedicados, não somente à sua atuação profissional, como também à área acadêmica. Então fica muito fácil. Eles têm admiradores e admiradoras por todo o Brasil, por isso o Concede chegou a ter o tamanho que tem hoje. E 2025 é ano de Concede, né? Ano de Concede. Porque o Concede só acontece quando é ano não eleitoral, né, Rodrigo? No eleitoral a gente sempre procura ter depois de outubro, porque normalmente se tem alguma reforma eleitoral, ela tem que ter um ano antes. Uhum. Então a gente tem esse cuidado de fazer sempre após. O primeiro foi em agosto, é bem verdade. Mas nas edições seguintes a gente sempre procurou fazer depois de outubro. Não sei se vai ter reforma, a gente sempre fica nessa expectativa de ter reforma. O Código Eleitoral novo não veio ainda. E eu queria te dizer uma curiosidade, Alan,
sobre aí perguntar a minha opinião do Joelson. Joelson, eu fui assessor de ministro lá no TSE também, né? E eu percebo que lá a admissibilidade dos recursos, que ele perguntou para você agora, ela é um pouco mais tranquila do que eu vejo em Supremo e STJ. Lá a súmula 7 no STJ, que também se adota lá no TSE, eu acho mais branda. E o toque para a galera também é o seguinte: quando você for fazer um recurso, presta muita atenção, porque o que a gente lê lá enquanto assessor é o parecer do Ministério Público, da Procuradoria Regional Eleitoral, lê o acórdão, mais esmiuçadamente, lê ali, talvez, em algum momento, a gente pode ler a sentença para compreender alguma coisa, mas não vai muito além disso, né? Obviamente, além de ler as razões do recurso e das contrarrazões. Sim. Então, assim, o pessoal tem que estar muito atento a essa dialeticidade dos recursos, né? Tentar combater efetivamente o que consta exatamente na decisão, sem querer trazer inovações. Né, nesse recurso especial também, né, Joel? Sim, seu objetivo. Às vezes a pessoa quer enfadonho. Porque são coisas bem distintas, né? No Estado, enfim, a advocacia está geralmente mais acostumada com o recurso de apelação, onde você realmente devolve absolutamente tudo. O tribunal tem toda a liberdade de compulsar os autos para reler os depoimentos, examinar os documentos. Os recursos em Brasília, de natureza extraordinária, e aí entra o recurso extraordinário do Supremo, o recurso especial no STJ, o recurso especial eleitoral no TSE, o recurso de revista, não tem esse nome à toa, porque são requisitos totalmente distintos. Porque ali já não se pode mais examinar a prova, já não se pode mais revolver os fatos. Então, ou se está tudo muito bem consolidado no acórdão, na decisão estadual, na decisão regional, no caso do TRF, claro, você terá muita dificuldade rever essa decisão em Brasília. Por isso a necessidade da capacitação, a necessidade da qualificação, tanto para os que começam, mas principalmente para aqueles que também já estão há mais tempo na advocacia. Por isso a importância desses eventos, por isso a importância do Expo Direito, para conhecimento de quem está chegando e para atualização de quem já está nessa caminhada há mais tempo. Acho que a beleza do direito é isso, né, gente? Que a gente tem uma ciência que ela é viva, bicho. Porque a matemática, uma vez que você aprendeu, pronto, é aquilo. Mas o direito não, você pode aprender tudo. Por exemplo, o Código Civil de 2016, que antes era 2002. Em 2016 eu estava na faculdade, eu estudei o Código Civil antigo até 2016. Depois eu tive... Pronto, agora eu tenho que mudar tudo e aprender o que era antes e o que é agora, entendeu? Então o direito é uma ciência viva que quando você não está constantemente se atualizando, se capacitando, se cercando de pessoas boas, né, de estar junto dos melhores profissionais, você acaba ficando para trás, né, Rodrigo? E o direito eleitoral é impressionante, porque a gente tem uma formação nos nossos tribunais que é diferente, né? Então, assim, a gente tem uma oxigenação constante, né? Então você tem mandato, né? Você tem pessoas que estão sendo ali recolocadas ou trocadas a cada 2 anos, ou a cada 4 anos, ou a cada 8, se a pessoa foi suplente depois se tornou titular. Então, assim, mudando as cabeças, você também vai ali moldando também um pouco as decisões, né? Por mais que se tenha, obviamente, o CPC aí prevê, né, a coerência das decisões, a presunção de que vão se repetir, mas obviamente que o direito, ele é tudo isso que você falou, né? Então, assim, o importante é que a gente consiga enquadrar a norma dentro do que a Constituição permite que a gente enquadre. E eu vejo que o Tribunal Superior Eleitoral, ele eventualmente supera a sua jurisprudência, muitas vezes de forma acertada, outras vezes nem tanto, mas ele tem essa capacidade de se oxigenar. E o direito eleitoral também tem essa característica de estar sempre em evolução, sempre mudando, sempre com reformas eleitorais. A gente tem acompanhado aí, engraçado que você tinha antes uma lei eleitoral para cada eleição, né? Depois a gente teve a lei geral das eleições. Mas essa lei me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o direito eleitoral é o direito mais volátil que a gente tem, né? O que muda mais, né, bicho? Tributário e previdenciário também é complicado. Não porque nós temos o princípio da anualidade, né? Temos que ter certeza que 1 ano antes das eleições a lei já está, enfim, discutida, debatida, aprovada e editada, senão ela acaba não valendo para aquele próximo pleito. Então, é claro que no ano anterior às eleições,
Congresso, a Câmara, outras entidades se reúnem, enfim, para avaliar a necessidade de aperfeiçoamento, aprimoramento dessa legislação, porque se aprende muito com o que aconteceu no pleito ou nos pleitos passados, né? Então, no direito eleitoral, nós temos sempre essa possibilidade de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Como o Rodrigo, enfim, pontuava com muita propriedade, também em relação à legislação. Às vezes se acerta, são incrementos pontuais muito importantes, relevantes, e às vezes será necessária uma reforma, uma atualização posterior, porque se viu na prática que não deu tanto certo assim. Então, daí a importância, enfim, da própria participação popular. As pessoas, às vezes, cobram tanto dos partidos, dos políticos, e estão certas, tem que cobrar mesmo, mas por outro lado, qual é a sua participação? Quando temos toda essa discussão da reforma, dos projetos que tramitam no Congresso Nacional, esse ano nós teremos a votação, enfim, de algumas reformas pontuais na legislação eleitoral, pode ser que seja votado também o novo Código Eleitoral. E qual é a participação, a contribuição de cada uma, né? Nos partidos políticos também, não precisa necessariamente para ser candidato, candidata, mas enfim, para acompanhar o partido, a escolha dos candidatos e candidatas, o estatuto, o programa. Então, assim, tem um pouco de participação popular, de participação cidadã, que de alguma forma cada uma também pode ter ou pode dar, não esperar necessariamente a cada 4 anos o momento do voto. Eu acho até que a gente vive muito numa cultura da reclamação e pronto, né? Porque acha que, não, eu vou reclamar aqui na internet, deixar um comentário que fulano é isso, fulano é aquilo, que todo político é corrupto e tal, mas o cara não se mexe da cadeira dele para fazer nada. Nada, entendeu? Então, velho, reclama, a gente tem que reclamar mesmo. O que tá ruim tem que ser colocado em pauta. Mas não é colocado em pauta nas redes sociais. Você tem que ir além, você tem que efetivamente escolher melhor seus governantes, né? Porque a gente tem essa cultura enraizada da compra de votos ainda é muito forte no nosso país, infelizmente, né, cara? E aí começa pelos cidadãos a corrupção. E aí como é que um cidadão que é corrupto vai poder ter qualquer tipo de moral para cobrar um político se ele fizer alguma coisa errada, entendeu? Então, a gente vive essa retroalimentação desse sistema, né? Quando a gente vai ler, por exemplo, Coronelismo e Chá de Voto, né, do Vitor Nunes Leal, você vê o que está posto ali não mudou tanto assim em relação ao que acontece de fato na compra do sufrágio, até que também o Alex Tocqueville coloca lá na Democracia das Américas, né, que ele trata do sufrágio comprado. Então, assim, é uma realidade que ainda é dura, mas que aos poucos a gente está, eu imagino, superando, né? A gente tem essa revolução digital que está realmente trazendo novos players para o jogo eleitoral. A rede social ela amplia, né, a possibilidade do debate público, também gera diversos outros problemas junto com ela. Eu estava lendo um livro, você já deve ter lido, O Povo contra a Democracia, do Yasha Monk, e ele fez um comentário que eu achei bem interessante para os cientistas políticos de modo geral, de que a gente tem que se preocupar com as fake news, obviamente, né? Mas a gente tem que se preocupar, sobretudo, com a capacidade que as pessoas devem ter de compreender que aquilo é uma fake news. Muito mais importante do que você regular e tolher a liberdade de expressão na rede social, eventualmente com regulação, seja privada, seja pública, né? O mais importante é você capacitar aquela pessoa para compreender, não, isso aqui está errado, isso aqui não é verdade. Né? Então, eu acho que está faltando muito isso para a gente evoluir enquanto democracia liberal. Né? A gente sempre tem esse discurso que é reiterado de educação, mas realmente a gente vê que cada vez mais a geração Twitter, enfim, lê aquela informação, não compreende, né? E não é capaz de assimilar e ter essa análise crítica. Então, a gente precisa realmente investir, como nos eventos aqui da Expo Direito, para que a gente possa compreender o cenário que a gente vive e compreender como é que a gente pode evoluir dentro da democracia. Exatamente. Algo a acrescentar, meu amigo Joelson? Não, enfim, basicamente isso, né? A expectativa de que as coisas não se resolvam aí só formalmente, né? Porque nós temos a garantia dos direitos, do direito ao voto, de se candidatar. Temos que agora enfatizar também a importância da democracia, porque nós vivemos momentos muito críticos, atos antidemocráticos, uma parcela até expressiva da população pensando em intervenção militar, pensando em ruptura democrática, enfim, coisas que a gente achava que já estavam aí, já seriam páginas viradas,
por conta de tudo que representou a época, né? O arbítrio, a censura, os desaparecidos, os torturados, a gente achava que, enfim, já estávamos com esse cenário da democracia liberal muito consolidado e que, no máximo, teríamos aí essas disputas entre os conservadores e os progressistas. Então, tudo isso que aconteceu ultimamente tem acontecido, coloca em pauta de novo a necessidade de valorizarmos a democracia, por mais que ela tenha as suas deficiências, tenha os seus desafios, mas fora do ambiente democrático nós simplesmente não teríamos um espaço aberto, uma comunicação como essa nesse momento. Então, continua muito em evidência a necessidade desse letramento, dessa conscientização da sociedade sobre a importância da democracia, dos canais de comunicação, da crítica, da liberdade de expressão, para que todos esses instrumentos e instituições que criamos de representação popular possam efetivamente valer e a cada 4 anos nos deem oportunidade de fazer o que, na verdade, significam as eleições. Uma prestação de contas. Presta-se contas para se saber se continua porque desempenhou bem o seu mandato ou presta-se contas para se dar a oportunidade de uma outra substituí-la na perspectiva de um projeto melhor. Então, que isso seja preservado e que, juntamente com as instituições, a sociedade civil organizada também possa fazer a sua parte, ter cada vez mais oportunidades de conhecer o sistema, de conhecer a lei, de conhecer as instituições, para que possa também contribuir com esse cenário democrático. Com certeza. Rodrigo, para a gente finalizar, meu irmão, o que é que a gente vai ter aí de temas inovadores aí no nosso Congresso Eleitoral? Olha, eu acho que sempre está em pauta a questão tecnológica do direito digital. Eu acho que foi um desafio nessas eleições últimas. A gente viu perfil bloqueado, candidato sendo rechaçado digitalmente. Então, o tema da rede social, da campanha pela internet, ele continua fortíssimo. A gente tem agora o tema das sobras eleitorais, que o Joelson brilhantemente defendeu no Supremo, uma mudança não sei nem se é uma mudança de paradigma, Joelson, porque era o que era o correto. Exato. Né? Reafirmou-se o que tínhamos antes. Reafirmou-se, né? O que se deveria ter tido sempre. Né? Então, assim, são temas, por exemplo, que a gente pode abordar. A parte de processo eleitoral também é sempre inovadora, abuso de poderes, inelegibilidade, sempre está se envolvendo com novas questões. Então, é um pouco do que a gente provavelmente vai ver. E acho que entra um pouco também dessa perspectiva de gênero, né? A questão da violência política contra as mulheres, a questão da fraude à cota de gênero, enfim, eu insisto sempre também o incremento da participação política das pessoas com deficiência, do segmento LGBTQIA+, das pessoas negras. Eu acho que esses temas também agora ocupam uma parcela, uma parte muito significativa dos nossos eventos e que bom, porque são temas importantes e mais do que isso, uma discussão jurídica muito difícil, muito complexa e que precisa mesmo dos nossos congressos para o devido aprofundamento. Na fraude da cota de gênero, a gente precisa discutir, por exemplo, se deve haver responsabilidade dos dirigentes partidários. Né? Eu penso que o TSE não apreciou isso ainda devidamente, né? E outras questões também relacionadas até o impacto, o backlash, o retrocesso que tem tido, né? Porque no que se cai a chapa inteira, muitas das vezes caem mulheres, era justamente, enfim, quem se esperava pudesse se beneficiar dessas políticas necessárias de incentivo à participação. Mas, ao mesmo tempo, feminina. normalmente o dirigente partidário também não participa do processo eleitoral. Né? Então, assim, é complexo e a gente precisa estar, de fato, tendo a oportunidade, né, cara? tendo a oportunidade de congresso, exatamente para a gente possa evoluir e ter essas teses e antíteses para que a gente possa, de fato, ter melhores conclusões para que a gente possa fazer com que a jurisprudência evolua. E é de eventos como esses aqui que a gente consegue extrair, de fato, conteúdo suficiente para que a gente possa provocar os tribunais, para que a gente consiga atingir esses objetivos que melhoram aí e aperfeiçoam a nossa democracia. E, sobretudo, em eventos como esse, como o Concede, que a gente tem aí toda a plede de profissionais envolvidos. A gente vai ter ministros, a gente vai ter desembargadores, advogados, servidores, enfim. Então a gente vai ter aí as pessoas que fazem mesmo direito eleitoral discutindo, né? Então essa voz ela vai ecoar para mais longe, né? Não vai acontecer aqui dentro de uma sala e depois ser esquecido. Vai ficar tudo registrado, vai ficar tudo gravado. As pessoas vão ter acesso a isso depois. E isso pode muito bem
como o Rodrigo bem falou, ajudar muito a melhorar a nossa jurisprudência eleitoral no país. Gente, foi ótimo o nosso bate-papo. Muito obrigado aí pela disposição de vocês. A gente se vê lá na Expo Direito, vai ser uma grande satisfação. Fiquem com Deus, tá? Tamo junto, meu irmão. Abraço. Obrigado, Alan. Grande abraço.